nós verificaremos agora que ela já foi emendada de 2000 para cá, em diversas oportunidades, e ela já teve até um complemento de outra lei que a auxiliou ou a completou. Vamos lá. Constituição, aliás, a LRF, aqui no original dela, no artigo 48, nós podemos encontrar já aqui uma coxa de retalhos, já está o artigo 48. Ele já tem uma série de emendas. Vamos diminuir um pouquinho esse zoom para facilitar a visualização. O artigo 48 é o que fala da transparência na administração pública. Olha lá, transparência, controle e fiscalização. Da transparência da gestão fiscal. Fala dos instrumentos, né, da transparência da gestão fiscal, e já vejam que já foi emendado, já foi modificado. Olha aí, tem uma lei complementar em 2009 que modificou, é a Lei Complementar 131, depois já veio a Lei Complementar 156, acrescendo mais algumas coisas, e nós tivemos no próprio artigo 48, aqui um decreto de 2010, um decreto federal, tratando do assunto, e temos, então, todas essas anotações aí, referentes às alterações que a Lei 101, Lei Complementar 101, teve no decorrer desses 18 anos. Aliás, a nossa Constituição Federal, que também é uma menina moça, é uma menina moça de 30 anos, agora no dia 5 de outubro, completará 30 anos de existência. Vejam que um país que está se auto-organizando nesses últimos 30 anos, é um país que pode nos dar esperança de estar melhorando de fato, porque até 88 não se falava em transparência. E de lá para cá nós falamos e falamos muito. Só que não é só essa lista de leis que nós verificamos ali, tratando da transparência, mas nós temos inúmeros municípios que já regulamentaram a transparência lá no âmbito local, com uma lei, ou com decreto, ou com uma instrução normativa. Você não precisa fazer uma lei no município para falar de transparência pública e das obrigatoriedades. Você pode criar isso por uma instrução normativa do controle interno. Temos controladores aqui. Pode sair uma instrução normativa do secretário de Finanças, de Economia, de Planejamento, ou até um secretário de Administração. Pode sair uma instrução normativa da Procuradoria Jurídica, instruindo como deve se proceder com relação à transparência pública como um todo, nos seus diversos aspectos. Então, assim, para que se busca transparência? Para duas finalidades. Eu diria para vocês que elas praticamente coincidem a princípio com o próprio objetivo da democracia. Se te perguntasse hoje para que é que serve a democracia, aliás, se te perguntasse o que é que as pessoas buscam quando querem a democracia, seria mais simples responder da seguinte forma: todos os que buscaram democracia, eles pretendiam duas coisas básicas, inicialmente. A primeira coisa é eleger os seus governantes. Então, nós temos um país com governo. Ontem, no nosso período de painel, nós tratamos disso, que o mundo todo precisa de liderança e governo, e a gente, desde criança, é liderado, né? O ser humano possui liderança e líderes e liderados. A sociedade humana precisa disso. A gente quer escolher o governante. Então, poxa, o tal do Dom João passou, sexto,
passou para o Dom Pedro I. Dom Pedro I passou para o Dom Pedro II. O Dom Pedro II não teve tempo, mas ia passar para a princesa Isabel. Nós teríamos uma rainha aqui no Brasil, e estava tudo preparado para isso, lá em 1883, acho que foi 1883, quando teve a libertação dos escravos, eu acho que é 1883, se eu não me engano. Era um lance ali político, né? Para que ela tomasse caminho. Por isso que a princesa Isabel foi quem baixou a lei áurea e tal, não sei o quê. Tinha toda uma preparação, porque ela era escolhida do seu pai para governar o Brasil. Mas não deu tempo, porque em 1889 os militares tomaram o poder, né? Foi um golpe militar, mas que mudaram não apenas quem comandava o país, mudaram o sistema todo. Não queremos mais reis, nós queremos nesse país uma república, não uma monarquia. E o Dom Pedro II, já idoso, doente, ele fugiu do Brasil, porque naquela época era assim, tomava o poder, não deixava inelegível numa cadeia como hoje não, matava, né? E acabava com a pessoa. Então ele fugiu, pegou um navio e sumiu daqui, morreu lá no exterior. Mas Marechal, quem foi que assumiu? Quem foi o primeiro presidente do Brasil na época? 1889, 15 de novembro, proclamação da República, assumiu o primeiro presidente que o Brasil teve na sua história lá naquela época. Marechal Deodoro da Fonseca. Olha como é turbulento o nosso governo brasileiro, né? Se vocês pegarem uma escala aí dos governos do Brasil, desse primeiro presidente até hoje, vocês vão ver que é um samba do crioulo doido. Nós já tivemos mais que um que se matou, já tivemos vários que renunciaram, já tivemos vários que foram cassados, já tivemos o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, renunciou com 2 anos, não aguentou. Não quero mais isso não. Até logo, estou indo para casa. E assumiu o seu vice, que terminou o mandato, que era outro marechal, o tal do Floriano Peixoto, foi o segundo presidente. E nós tivemos vários ali, que em alguns momentos ocorreram eleições, mas num formato totalmente diferente. Aliás, falando em eleições, né, é bom lembrarmos que o Brasil só criou um órgão para regular eleições aqui no nosso país nos anos 30. A Justiça Eleitoral só nasceu nos anos 30. Aliás, foi no mesmo período que a mulher recebeu o direito de votar. Porque até 80 anos atrás a mulher não votava aqui nesse país. Até aquele período ainda precisava de ter grana, você ter uma boa declaração de imposto de rendas para registrar a sua candidatura. Então aqui nós somos comandados por oligarquias, que é partidos mandando, nós somos comandados aqui por aristocracia, que eram os... Se você vê a história, né, tem um livro muito bacana, e eu já li ele completo, gosto desses formatos, chama A História Politicamente Incorreta do Brasil, dos presidentes do Brasil. Conta todos eles, até o Lula, né, aliás, até o primeiro mandato da Dilma. Só que ele conta uma história politicamente incorreta, ele conta aquilo que a gente não aprende na sala de aula, contando os detalhes de cada um e o que ocorria nos bastidores. Você fica de queixo caído. Para quem pensa que hoje em dia é pouca vergonha, não sabe o que ocorria antigamente na escolha dos nossos governantes. Por isso que eu sou assim, esperançoso com o que está acontecendo, porque eu acompanho a evolução na história, e nós estamos evoluindo para melhor, sim, não tenham dúvida disso. Mas o que ocorreu, né, aqui no Brasil, essa forma de governo? Sempre teve alguém que governou, e sempre nós teremos formas de liderança. Bom, a legislação, ela então, de forma genérica, vem da União Federal, e nós temos que ir interpretando ela. A lei de responsabilidade fiscal, ela observou que os gestores não estavam cuidando muito bem
do recurso público. E aí a LRF veio e impôs ordens. Uma das ordens que impôs lá é o seguinte: no ano da eleição, não deixem dívida para o outro pagar. No ano da eleição, não gastem mais do que os anos anteriores. Na sequência, a CVI, ela foi muito boa há 18 anos atrás, mas agora recente, eu diria para vocês que nos últimos 3 anos, é que fomos regular o controle não só das verbas, mas o controle do patrimônio. Tem 3 anos que nós estamos aqui no Brasil cuidando do patrimônio da Prefeitura e da Câmara Municipal. Ninguém sabia onde é que estava a cadeira. Pô, compramos 10 cadeiras aí durante esse tempo da existência. Onde estão? Uma bagunça tremenda na questão do patrimônio. Agora a gente implantando o sistema de gestão de patrimônio. Você diz assim, poxa, mas no tempo dos reis, da monarquia, não era já para ter isso? A sociedade vai evoluindo. Então, quando você escolhe o sistema democrático, você quer dizer assim, não é a princesa Isabel, eu quero escolher o meu favorito. Ele ou ela, eu quero escolher alguém. Então, hoje eu vou para a urna e escolho livremente quem eu quero votar. Isso é o primeiro indício da democracia. Mas o segundo indício tem tudo a ver com a transparência, porque o segundo indício é que quando eu quero escolher o governo, eu quero a segunda coisa importante na democracia. Eu quero participar do governo. Não só indicando, mas sabendo o que ele faz e até, se possível, dando opinião para ele. Olha que bacana isso. Não é o rei que é intocável, eu não consigo chegar nele. Eu quero chegar no cara que eu escolhi para dizer o que eu preciso que ele faça. De certa forma, eu quero o quê? Conhecer a atuação do gestor. Gente, essa nossa curiosidade não é uma mera curiosidade. É uma coisa tão importante e lógica que a gente pensa, por que em milênios isso não aconteceu? Sendo que aquele governante está sobrevivendo às nossas custas. O que ele está fazendo é com dinheiro nosso, fazendo para a coletividade, inclusive para o salário dele próprio, é recurso nosso. Por que eu não posso participar? Por que eu não posso dar opinião? Aí a LRF veio e foi sendo emendada, e nós fomos paralelamente criando outras legislações para dizer o seguinte: você pode participar sim, de algumas formas. Uma delas é recebendo a prestação de contas do gestor. Quero falar um pouquinho agora, abrir um parênteses para falar um pouquinho de prestação de contas. Não pensem vocês que transparência é só portal da transparência. Quando o gestor presta contas, aliás, não só o gestor, e da iniciativa privada também, é tão importante prestar contas que lá no nosso Código Civil brasileiro, que antigamente tinha o Código Comercial, agora meio que unificou, no Código Civil tem um capítulo que fala da prestação de contas do sócio. Se eu abro uma empresa juntamente contigo, você está lá tocando a empresa, eu só entrei com o capital, não, eu não vou tocar, mas eu sou sócio. Você tem que prestar contas. Se você não fizer, tem uma ação própria na justiça que força você a me prestar contas, porque eu sou sócio daquilo. Olha que coisa lógica, nós somos sócios do recurso que o município está arrecadando, os milhões que se arrecadam. Por que ele não deve prestar contas, então? Só que é impossível prestar contas, obviamente, para cada um. É tão complexa a prestação de contas, então nós elegemos órgãos fiscalizadores para receber a prestação de contas. Lá no município, a quem o prefeito deve prestar contas? No município. A quem o prefeito deve prestar contas? Eu não estou dizendo disponibilizar no portal essa coisa, não. A prestação de contas formal, montar uma prestação de contas. A quem o prefeito deve prestar contas?